Como tudo na vida, a cultura ocidental também tem seus bônus e seus ônus. E a melhor maneira de discernir o que é o que é se assumir um ocidentalista para poder compreender efetivamente o que é a cultura ocidental. Vamos seguindo. Ifá não é para todo mundo. Ifá é para todo aquele que precisa dele e enquanto precisa dele. Aboru Aboye, ao Zebome e ao Zaburu, de Ifá, de Ami, de Egum e de Orixá. Oromilá Jana Ifá Olokun Asorodayo Eleripim Okitibiriti Umpa Ojo Ikuda Oromilá Direloni. O filósofo Friedrich Nietzsche declarou certa vez que o cristianismo era um platonismo para o povão. E ele disse isso, obviamente, se referindo aí à filosofia grega, tá? Se referindo a Platão, e fez isso com muita razão. Tá? Tem uma ala aí da galera da academia, né, que acredita que isso é uma provocação que Nietzsche fez à toa, fez por fazer. Mas não, ele observou elementos, né, da filosofia grega, né, no discurso de Jesus. Tá? E esse é um ponto importante que muita gente não quer falar, tá? Não quer assumir, na verdade. Né? Pensam que toda a pregação ou a falação de Jesus tem a ver com questões transcendentes, né, da própria cultura judaica, ou pior, né, uma revolução, tá? Ou uma evolução, né, dos sistemas de crença, né? E não é nada disso. Tá? Eu vou fazer um adendo na fala de Nietzsche, chamando atenção para a Trindade, né, ou aquilo que ficou conhecido como a Santíssima Trindade, que é para materializar essa ideia ou essa menção de Nietzsche à filosofia grega dentro do cristianismo. Não é preciso entrar em pormenores de que Jesus era um judeu. Né? Logo, judeus, né, e gregos são coisas, né, são culturas separadas. Né? O hebreu e os helenos, mais tarde, né, judeus, são coisas distintas. Né? E existe um hiato, tá, que cristão nenhum consegue explicar, entre o nascimento, né, de Jesus e a volta dele a Jerusalém. Né? Existe um hiato aí. Algumas correntes aí, esotéricas ou religiosas assumem que esse indivíduo esteve estudando, né, fora lá do Oriente Médio, enfim. E quando nós observamos aí a ideia da Trindade, tá, nós temos aí uma dica muito precisa, né, de onde esse indivíduo estava nesse ato de tempo. Tá? Muito provavelmente, né, na Grécia ou, tá, em algum lugar onde a filosofia grega já era algo ali firme, né, afirmado, né, naquela região. Por que eu digo isso? Tá? Porque antes de Platão, tá,
nós temos aí o indivíduo que efetivamente cunhou, tá, o termo filosofia, né, que é Pitágoras. Tá? De fato o pai da filosofia como nós conhecemos hoje, né? Antes de Pitágoras você não tem essa ideia de filosofia, tá? O termo nem existia, tá? E é esse indivíduo, né, muito afim, né, dos números, né? Não à toa você tem hoje aí a numerologia pitagórica, tá? Muito complexa, diga-se de passagem. Ele, no número 1, tá? Exatamente no número 1, ele diz que esse número é um número especial porque, além, né, de promover, né, a ideia de unidade, tá, indivisível, ok? O que ele relacionava efetivamente com aquele ou aquilo que criou, né, tudo o que há, tudo que nós conhecemos. Ele falava que esse número se desdobrava em 3. Ele falava de 3 vezes o número 1. Tá? Desse número 1, né, amplo, tá? E que vinha se aproximando, tá? Da humanidade até chegar ao número 1 como nós conhecemos, né, de unidade. Né? O número 1 ali, né, ordinário, né, que nós usamos aí no dia a dia. Então esse conceito de trindade ele aparece aí. Tá? Quando nós observamos, até hoje, né, o judeu lá falando, eles não admitem isso. Né? Eles têm essa história do Deus único, né, a partir de Moisés, diga-se, né? Antes disso, né, pode ser ou não, tá? Você só escuta essa menção ali com os 3 primeiros, né, 3 primeiros grandes nomes da cultura hebraica, Matusalém, Melquisedeque e Moisés e Noé. Tá? Esses indivíduos eles mencionam, né, essa unidade, apesar de admitir anjos, arcanjos, essa coisa, toda uma estrutura, tá, abaixo, mas o negócio deles é a unidade. Depois de Noé você só vai encontrar esse discurso de novo lá na frente com Moisés. Tá? A história da tábua, enfim, 10 mandamentos, essa história toda. E até hoje eles seguem essa norma do Deus único. Né? Eles tratam com Deus e ponto final. Tá? Não tem santo, não tem nada disso. Não tem anjo, não tem nada disso. Né? Eles ainda admitem a história dos anjos, mas o papo dele é com Deus, tá? Deles. E meio que Jesus vem destoar essa história, né? E apresenta essa ideia da trindade, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. E muito provavelmente isso tem a ver lá com a numerologia de Pitágoras, né? O indivíduo que efetivamente ele efetivamente inaugura a filosofia, inclusive cunha o termo, tá? A autoria do termo é dele. E por ser filosofia, né? Por ser filosofia, tá? Ela já em seu papel fundamental, ela consegue dialogar com o povo. Tá? Uma coisa é alguém filosofar, né? Filósofo de fato, filosofar. Outra coisa é o filósofo apresentar o produto, né, daquilo que ele filosofou. E é nessa apresentação do produto que as coisas meio que ficaram claras para o povão. Tá? Ficaram mais claras para o povão, porque antes da filosofia o que você tinha era um discurso religioso, restrito a um grupo seleto, né, que efetivamente era quem falava com Deus, né, o povão não tinha esse direito. Então a filosofia meio que acaba com isso, né, racionalizando esse processo, né, e dando subsídio para o indivíduo pensar. Tá? E foi isso que Jesus fez. Essa revolução, né, que ele causa, né, que ele causou,
tem a ver diretamente com a filosofia grega, tá? Isso aí é só para a gente começar a falar desse processo. Bom, antes de seguir, né, com a apresentação, né, da cultura ocidental, é preciso fazer um adendo aqui no sentido de marcar tempo, tá? A partir de Pitágoras, né, até Aristóteles, tá? Você tem Sócrates, Platão e Aristóteles, tá? Aristóteles é o mais novo, né? É o filósofo mais novo, tá? Dos 4 grandes filósofos da Grécia. E Aristóteles, ele precede Jesus, né, em 350 anos, tá? Por que eu estou dizendo isso aqui? Tá? Porque convencionou-se, tá, de que esses 2000 e tantos anos, né, dessa coisa de cristianismo, de Jesus, coisa e tal, convencionou-se que Jesus seria aí o indivíduo mais velho dessa modernidade, tá? Só que não, tá? Então dizer, né, que esse indivíduo, Jesus, né, estudou a filosofia grega, tá? Não é absurdo nenhum, tá? Porque a filosofia grega ela é muito mais velha, né, do que o próprio Jesus. E aí vem o processo de morte e ressurreição de Cristo, passa esse negócio todo, tá? E o governo romano começou a observar, né, que esse movimento, né, ele apesar, né, do seu bastião, do seu avatar principal ter morrido, né, ele consegue ainda assim prosperar, tá? Ao ponto de pessoas sacrificarem a própria vida, tá? Em prol, tá, desse avatar, né, doravante, Jesus Cristo ou ungido, tá? Jesus ungido. E viu que isso tomava força, né? Tomava força, por mais violento, né, ou violenta que as ações do governo fossem, no sentido de tolir, né, essa nova doutrina, né, eles não conseguiam impedir, tá? E entre um fato, né, e entre a morte e ressurreição, esse processo aí dessa doutrina prosperar, né, você tem ali o imperador Constantino, tá? Constantino, ao observar, né, essa crescente, né, nessa nova doutrina, ele decide adotá-la, tá? Como o braço religioso, o braço religioso oficial do Império Romano, tá? E aí a ideia de católico apostólico romano começa a aparecer, tá? Existem estudiosos que declaram já um catolicismo apostólico, tá? Antes do católico apostólico romano, né? Sendo o termo católico aí tendo como tradução universal, tá? O termo católico significa isso, ou dá esse entendimento, e o apostólico por causa dos apóstolos, efetivamente, né? Então você já tinha uma igreja, né, católica apostólica, tá? Que depois dessa adoção do Império vira a Igreja Católica Apostólica Romana. E nesse momento, tá, isso que nós conhecemos como Católico Apostólico Romano não se faz automaticamente, né? Existe aí um processo de 600 anos, tá, de codificação, tá, dessa igreja, tá?
E de que consiste esse processo de codificação? Tá? Ele consiste de aqueles que estavam na cabeça do processo, da organização desse processo, da codificação desse processo, dizer o que passa e o que não passa, tá? Da teoria, tá? Daquilo que é teórico desse novo sistema. Tá? E nesse momento, tá? Um processo de mistura, né? Não é de mistura, o termo não é esse, né? De sincretismo, né? Muito forte começa a acontecer, onde elementos da cultura religiosa romana permanecem, outros saem, elementos da cultura religiosa dos hebreus, uns permanecem, outros saem, eles começam um processo de censura, tá? Por exemplo, no Sermão da Montanha, né, onde Jesus diz que, olha, os 10 mandamentos, ok, mas existem 2 que são fundamentais, que seria amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Tá? Essa menção que ele faz, né, quando você vai perguntar a um católico ou um protestante, né, da onde ele tirou isso, você escuta assim, coisas assim absurdas e todas diferentes uma das outras, né? Desde inspiração divina, etc, etc, tá? Até a pior abobrinha que você possa imaginar. Tá? Na melhor das hipóteses, você tem alguém lúcido que diz não sei, né? Ou se cala. Tá? Isso na melhor das hipóteses. Quando você vai estudar, né, o Pentateuco judeu, né, os 5 primeiros livros da Bíblia, tá, ou a Torá, você encontra lá na Gênesis, tá, antes, né, que a Gênesis já começa, né, e Deus disse. Tá? Só que antes desse e Deus disse, tem uma pancada de coisa antes. Né? Dentre elas, tá, a concepção de Lúcifer. Tá? E esses mandamentos são dados a Lúcifer. Tá? Amar a Deus sobre todas as coisas, ou amar a mim, né, já que não tinha mais ninguém para falar. Né? Então, amar a mim sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Né? O próximo já é a segunda criatura. Terceiro e por aí vai. Né? Penso. Então, Jesus, quando ele faz essa menção, né, lá no Sermão da Montanha, ele está mostrando ali que, olha só, eu estudei isso lá atrás, isso faz parte da minha cultura. Né? Só que isso foi censurado, né? Porque efetivamente faz uma menção ali aquilo que a Igreja Católica colocou como o aspecto maior da maldade. Tá? Então não queriam isso ali, sei lá por que razão, por isso, né? Por ser o aspecto maior da maldade. Ou sei lá, não achar que o cara era digno, né, de receber essas instruções, enfim. Só sei que isso foi tirado. Tá? Isso foi tirado. Uma outra coisa que foi tirada, que foi censurada efetivamente, é a parte onde o casal, né, é expulso do jardim, né, é expulso do jardim, e Adão, né, ele tenta o suicídio, né, por uma infinidade de vezes. Né, e a cada vez que ele tentava o suicídio, né, Deus chegava lá, não, meu irmão, pode voltar. Né, fez merda, agora vai ter que aguentar as consequências. Né? Isso também foi uma outra parte retirada. Perdão. Ainda, né, dentro dessa história do jardim, né, ou do momento que precede a expulsão, tem lá a figura da serpente, né, que o católico reinterpretou, ressignificou essa serpente como uma encarnação do Lúcifer, que eles já tinham censurado lá dos 2 mandamentos. Né? E quando você vai ver um judeu falando sobre isso aí, interpretando isso, eles dizem o seguinte: não, aquilo ali, né, é uma advertência, né, à mulher. Tá? Não quer dizer que a mulher seja mais suscetível às investidas do diabo, nada disso. Tá? É uma advertência à mulher no sentido de que a mulher é muito impulsiva.
né? E esse impulsiva tem a ver com o impulso do bote da serpente, né? Meio que faz as coisas sem pensar. E quando você olha isso no mundo hoje, você pega aí sua esposa, sua filha, né? Começa a observar a mulher, você vê, a mulher é impulsiva, tá? Ela vai lá e pá, faz. Tá? E via de regra, o homem, né, depois vai ter que ir lá, né, entra numa briga, compra uma briga, né, sai na porrada. Né? É assim que funciona até hoje. Né? Então é só uma instrução. Tá? Mas o católico transformou isso numa história fabulosa, fantástica. Tá? Deu até lá, designou, né, a ideia da maçã. Né? Quando você vai ver o original, não existe menção. Né? O mais próximo que você encontra é a ideia do figo, tá? Ou seria uma figueira, né? Essa história da árvore. Enfim, então é esse processo de codificação, né? Isso aí é só um pentelionésimo, né, dessa codificação que eu mencionei agora. Então você tem aí 600 anos esse pessoal preparando isso, tá? Que se tornaria mais tarde a Igreja, né, Católica Apostólica Romana, e, consequentemente, inauguraria a ideia da cultura ocidental.